Show! Bom, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo ao canal do YouTube aqui, bem-vindo ao Spotify Podcast, se você estiver ouvindo. Muito bom estar com você, é um prazer estar com você aqui me ouvindo ou assistindo. E hoje eu tenho o prazer de conversar com um cara que eu confesso que roubou a minha identidade, sabe aquele crime de roubo de identidade? Ele roubou a minha identidade, não, brincadeira. Ou eu roubei a identidade dele. Ele é um cara super influenciador hoje, na minha opinião, no que se trata de distribuição de conteúdo, mídia, circulado online para essa geração. Talvez seja a maior e melhor referência que a gente tem no Brasil. Ele se parece muito comigo, ou eu me pareço muito com ele, a gente vai descobrir quem é mais velho já já. É um prazer estar com a gente hoje, Douglas Gonçalves, vulgo Jesus Cop. Seja bem-vindo, Douglas. Poxa, cara, que prazer. Obrigado, Pedro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, a gente gravar, a gente conversar com essa galera. E sempre muito bom ter essas conversas que são ouvidas, estão ouvidas aí por milhares de pessoas, porque sempre saem coisas muito preciosas disso daqui. E é um prazer mesmo. Obrigado. E vamos lá, vamos ver o que Deus tem pra gente aí para esse dia. Pra gente começar descontraído, né? Eu sei que a minha galera já passou por isso. De vez em quando eu viajo com 1, 2 ou 3 no carro e em algumas vezes as pessoas falam assim, pô, você é irmão do Douglas, alguma coisa assim. E uma igreja que eu fui em São Paulo, cara, porque você é muito conhecido em São Paulo, né? A galera perguntou assim, é o Douglas que vem? Esse cara tá com um nome diferente e tal. E aí quando eu cheguei, eu falei assim pra galera na porta, fala, galera, e pronto. Acabou, todo mundo achou que era o Douglas. Já era. Mas meu, barba e óculos, já era. Entendeu? Você ainda tem cabelo, né, cara? Eu não tenho mais cabelo. Mas acredito eu tô caminhando, ó. Tô caminhando. É normal. Você tem filhos já? Tenho 2 filhos, a Luísa, de 9 anos, o Davi, de 7 anos. Ah, então. Já era para ter caído o cabelo, né? Eu tô com 2. Né? Os meus caíram logo na primeira, mas tudo bem. Cara, eu queria que você começasse falando um pouco, óbvio que não dá pra gente falar tudo num episódio de podcast, mas falando um pouco sobre a história do Jesus Cop. Eu sei que você há muito tempo, eu sei como começou, como eu disse aqui na introdução, eu acho que você hoje é uma das principais referências para essa geração nova, principalmente no online. E eu queria que você falasse um pouco de como começou o Jesus Cop, o que o Jesus Cop virou e acabou virando na mesa também, e por aí vai. Conta um pouco da história resumida aí. O Jesus Cop, ele nasceu de uma vontade que eu e a Val tínhamos de comunicar de uma forma mais clara com os jovens da nossa igreja local aqui em Bragança, né? O que significa ser discípulo de Jesus, sabe? Eu acho que esse era o nosso anseio. Os caras não estão entendendo como é que eu poderia, de forma mais lúdica, mais clara, explicar para eles. E aí eu comecei a orar junto com a Val no final do ano, no final de 2011. Começamos a orar e falar, Senhor, como é que a gente poderia fazer isso? E aí eu lembro que eu estava num culto e estava rolando a pregação, não lembro nem sobre o que era a pregação, eu estava com papel, eu estava com minha Bíblia, né, e estava com uma folha de sulfite, assim, e eu comecei a fazer um brainstorming. Assim, e aí começou a vir umas ideias na minha cabeça, assim, e era ser igual a Jesus, ser parecido com Jesus, né? Até fiz um você igual Jesus, tal. Copiar Jesus, tal. E aí eu escrevi lá, Jesus Cop. E quando eu escrevi Jesus Cop, eu falei, pô, interessante, né? Deu uma fonética legal, né, tal. E aí eu lembro que eu fui no canto lá, sempre peguei o celular e eu entrei na mesma hora. E isso é uma coisa muito interessante, cara, de Deus, assim, né? Na mesma hora eu entrei no registro.com, alguma coisa assim, para ver os sites. E, cara, tava liberado o .com e tava liberado o .com.br. Eu falei, cara, ninguém fez isso no mundo. Entendeu? Um termo tão comum, assim, né? Jesus Cop, copiar Jesus. Paulo fala de forma muito clara, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, era uma coisa assim. E aí eu registrei o .com.br e aí eu deixei ali, aí passou uns dias, eu falei, cara, vou fazer alguma coisa então, né? Aí fiz um Twitter. Fiz lá no Illustrator um loginho e tal, e até esse logo que é até hoje. E aí fiz um Twitter, e aí colocava frase lá, mas o trabalho era na igreja local. Então eu comecei a fazer um culto, Jesus Cop, aí cada 2 meses, sei lá, a gente fazia. Aí a gente começou a fazer um acampamento do Jesus Cop. Então, geralmente no inverno, né, do carnaval, tinha do carnaval, depois no inverno a gente fazia um acampamento de Jesus Cop. E comecei a servir a igreja local. Só que num desses acampamentos a gente teve uma palavra profética muito forte
um homem de Deus, ele chegou e falou assim, cara, Deus manda dizer o seguinte, você quer entender o que é o Dizascope? Você tem que entender que não é para a igreja local, ele é Uau, para a nação, é uau. para servir a igreja da nação. E eu guardei aquela palavra e confesso assim que eu não fiz nada a respeito, assim, no sentido de, não, então amanhã eu vou. Não, guardei aquela palavra e, cara, foi muito natural as coisas começarem a acontecerem no online, entendeu? E começou a explodir o online de uma forma, assim, extraordinária, assim, sem a gente saber. A gente fala, qual a fórmula? Não sei, entendeu? Foi realmente só no anseio de servir as pessoas e ajudá-las a formar Cristo nelas. E aí começou a crescer. Então, aí o Facebook a gente começou. Aí o YouTube eu era bem inconstante, assim, né? Postava um vídeo, passava 2, 3 meses, postava outro tal. Até que chegou um tempo, eu falei, não, eu preciso ser constante. Então, mais ou menos há uns 6 anos atrás, né? Eu falei, não, temos que ser constantes. E aí eu falei, vou fazer um por semana. Aí comecei, aí sem falhar. Então, nesses 6 anos, tem pouquíssimas semanas que a gente falhou um vídeo na semana. E começamos, então, com essa identidade, né? De formar Cristo nas pessoas, de se parecer com Jesus. É, e foi muito interessante esse movimento de nascer da igreja local, porque depois, agora, no online, Deus fez a gente retornar para a igreja local, entendeu? Não parando o movimento, mas voltar para a igreja local, porque eu acho que esse era um movimento importante de se fazer. Por que voltar para a igreja local? Né? Por que o Dizascope se tornou uma igreja local? Porque eu fui desafiado pelo Senhor. Um dia eu estava assim e eu senti Deus falando comigo de tipo, cara, se você morresse hoje, continuava o Dizascope? Uau. Entendeu? E a resposta era não. Uhum. Entendeu? Então é uma construção muito frágil. Se eu morrer hoje, acabou tudo que foi construído porque estava em cima de mim. Uhum. Então, eu fui desafiado pelo Senhor de passar o DNA, entendeu? Só que só se passa o DNA, a gente só consegue passar o DNA ali no offline, né? Na relação, né? Então, eu peguei toda a equipe do Dizascope e pessoas que estavam próximas de mim e falei, mano, eu vou fazer uma reunião na minha casa quinzenal, eu vou passar o DNA. Entendeu? Tudo que é a cultura que queima no meu coração do Dizascope, eu vou passar para essa galera me ajudar no movimento, né? Só que, cara, fez uma reunião na sua casa é pegadinha de Jesus, entendeu? Uhum. Reunião em casa, irmão, a Bíblia chama de uma coisa, igreja. Igreja, é isso aí, é isso aí. E eu comecei ali, e aí, cara, entrou no meu coração uma igreja local Uhum. que teria um potencial, não é o foco totalmente, mas teria o potencial de alcançar o universitário, Uhum. alcançar essa galera, entendeu? Que muitas vezes se sente deslocada na igreja. E Até aí, porque a igreja tem dificuldade de criar vínculo com o universitário, porque na maioria das vezes ele está de passagem, né? exato, muitas Então, vezes está de enfim, tem passagem, toda uma questão de e é sustentabilidade. um questionador, né? Isso. Tá lá envolvido com um ambiente que vai falar muito de ciência, às vezes a igreja fica com dificuldade de dar resposta. Então, não, eu precisava de um. E até a minha ideia era uma igreja próxima à universidade. Sabe, Uhum. quando você tem a universidade, tem os barzinhos e tem uma igreja ali. Isso. Era uma igreja. Agora você imagina que em cada universidade do Brasil tem uma igreja do lado que comunica, o púlpito fala com eles. Sabe? Então, assim, era a minha ideia. E aí, só que o meu pai é pastor em Bragança, né? Uhum. E ele é pastor de uma igreja em Bragança que eu fazia parte, né? Família debaixo da graça. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Aí eu fui falar com ele, falei, meu, tô com uma ideia, entrou no meu coração uma visão, é assim, assim, assado. E para minha surpresa, porque o que eu achei que ele falaria? Eu achei que ele falaria, cara, vamos fazer uma família debaixo da graça black, né? Uhum. Versão black. Né? Vamos fazer pintar uma parede preto lá e fazer uma versão mais atual. E para minha surpresa, ele falou, não, cara, tem que chamar de Dizascope. Aí eu falei, meu, mas como é que nós vamos fazer 2 igrejas na mesma cidade? Ele falou, tem uma galera que pode falar mal, entender errado, mas a gente sabe o que a gente está fazendo, entendeu? O importante é o nosso coração estar alinhado. Eu falei, não, beleza, agora só vou fazer se todos os pastores apoiarem, né? Os pastores da igreja que meu pai lidera, né? E eram 7 pastores em tempo integral, ele marcou uma reunião, eu na mesa falei para eles a visão tal, e, cara, todos apoiaram, todos abençoaram. Legal. E aí eu senti, então é de Deus essa parada. Aí a gente começou. Então começou em casa só com um grupo fechado ali para eu poder formar uma liderança, depois fomos para um auditório de um hospital, fomos para uma escola, ficamos alugando uma escola durante alguns meses, até que a gente alugou um lugar fixo para a gente aqui.
Legal. Então, e aí ela se torna uma igreja local também. Tá? E isso é muito importante, porque, cara, deixa mais real a coisa, porque é como se eu tivesse envolvido, vamos usar um termo de empresa, né? Você tem lá o líder e você tem o chão de fábrica. E se o líder não vai lá, é irreal a liderança dele. Uhum. Entendeu? Porque ele não sabe o que está acontecendo aqui. Aí ele começa a inventar procedimentos que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Então, a igreja local é você estar de verdade com a mão na massa, aconselhando, visitando e vendo o problema. Então, quando eu gravo um vídeo, eu gravo a partir dessa realidade, entendeu? Então, eu não chego lá gravando um vídeo falando de coisas que, na verdade, a igreja não está perguntando. Isso. Entendeu? E aí a gente quer falar de uns assuntos tal que ninguém. E o cara tá com o casamento dele arrebentado. Então, foi muito importante esse movimento. E aí uma outra coisa que aconteceu foi que Deus começou a falar assim comigo. Cara, um movimento e até uma igreja no sentido de organização, ela é muito parecida com uma pessoa, tá? Então, o Douglas nasceu. Quando o Douglas nasceu, qual era a preocupação do Douglas ou dos pais do Douglas? Crescer. Uhum. A preocupação é crescer. Então, a pergunta é o que come para crescer, quanto tempo dorme para crescer, qual esporte que faz para crescer, qual é a vitamina que tem que ter para crescer, não sei o quê. Essa é a pergunta. Nós queremos que a criança cresça. Ponto final. Está crescendo? A gente vai no médico e pergunta, cresceu, engordou? Então tá tudo certo. Porque é crescer. E aí, beleza. Quando chega na adolescência ali, não se pergunta mais sobre crescer. Apesar de ainda crescer, não sei, porque as rotinas estão estabelecidas. Uhum. Eu já como, já faço esporte, já tá tudo certo. Agora a pergunta é, qual é o meu propósito? Quem sou eu? Né? O que eu vou fazer da minha vida, né? E tal. Então essa é a pergunta. Então eu não me preocupo mais com crescer, mas com alinhar o propósito. Agora, quando chega na vida adulta, não se cresce mais. O Douglas tem 1,85 m faz mais de 10 anos, entendeu? Uhum. Não se cresce mais, você estagnou ali. Agora, qual é a pergunta da vida adulta? Como reproduzir? Legal. Agora eu preciso ter filhos. Agora, eu tenho 1,85 m, mas tenho 1,10 m de Luísa aqui para cima e mais 1 metro de Davi aqui para cima. Então, o Douglas está com quase 4 metros, entendeu? Por ter reproduzido. Então, a gente chegou nessa estação no Dizascope, sabe? A gente bateu 1 milhão, né, nas redes sociais tal, e no YouTube ele te dá aquela placa tal. E aí todo mundo pergunta, qual que é a próxima placa? É 10 milhões. Só que a gente parou de mirar em 10 milhões. Uhum. Agora a gente está mirando em discipular e cuidar de 10 pessoas que vão chegar a 1 milhão. Agora é 10 vezes 1 milhão, não é mais Exato. 10 milhões. Isso aí. Exato, exatamente. É ter filhos. Ter filhos que talvez cheguem a 10 milhões, a 2 milhões, a 5 milhões. E vou dar um exemplo aqui. Eu entro muito pouco em igrejas mais tradicionais, uma Assembleia de Deus, eu entro muito pouco lá. Eu não tenho voz com aquela galera por causa do meu estereótipo, né? Por causa do meu visual tal, eu não entro. Minha linguagem tal, eu não entro. E se a gente discipulasse um cara que é de lá? Isso. E sem mudar muitas das coisas, e simplesmente falando, cara, faz isso no YouTube, faz isso no Instagram, faz dessa forma, pensa assim, cria um negócio assim, e ajudar a mentorear esse cara para ele ter 1, 2, 3 milhões lá dentro e formar Cristo naquelas pessoas. Isso. Então, por isso que nasce o Na Mesa, entendeu? E tipo, cara, nós precisamos mentorear, ajudar líderes. E o Na Mesa é essa plataforma de curso, a gente pega pessoas experientes em áreas, senta com você à mesa, né? Para você aprender. Então, a gente está agora nessa dinâmica da igreja local e também de formar líderes para a nossa geração. Já deu para perceber que nessa introdução sua, a gente não consegue ficar num episódio só. Porque a gente já teve uma aula aqui de tem umas de caixinhas para plantação de abrir, igreja, né, de mídia social e por aí vai. Mas eu achei muito interessante você falar isso, principalmente a parte do final, só para a gente conectar com o nosso próprio ponto, nosso próximo ponto, porque durante muito tempo eu acho que a nossa geração é a maior culpada disso, do que eu vou falar agora, porque a geração passada foi criada com um determinado estilo de vida, pós-guerra, então eles têm razão de pensar do jeito que eles pensam. Eles não conheciam nada diferente. Mas a nossa geração acabou sendo culpada por esse egocentrismo de tipo, você tem que ser como eu sou.
Então, quando começou a ideia da igreja preta, aquilo tudo, e me parece que você tem muita influência lá de fora, né? Você citou as igrejas perto das universidades, eu lembrei da Passion City Church aqui, do Louis Giglio e tal. E assim, eu acho, é uma opinião minha, todo mundo tem direito de discordar, que nós somos os maiores culpados desse egocentrismo de tem que ser igual eu. E quando você cita que o objetivo do seu coração é criar uma plataforma que eu possa discipular o cara, que talvez tenha interesse no que eu falo, mas está enraizado num contexto diferente, isso não vai mudar, Uhum. cara, isso aponta para uma ideia que eu acho que a gente pode chamar assim, durante muito tempo a gente pensou em converter os caras para a nossa linha de pensamento, quando a gente deveria pensar em convergir. É. Ao invés de converter, a gente deveria convergir, porque tá tudo bem se a Assembleia de Deus estiver andando junto com o Batista, desde que a gente esteja andando na mesma direção. Uhum, Tudo bem se o uhum. cara veste terno e o outro veste bata, e o outro usa barba e o outro tem tatuagem, desde que a gente esteja apontando para a mesma direção. Isso é fantástico, eu acho que isso é um mito que Isso. talvez a minha audiência tenha a seu respeito. E, cara, estou muito feliz que você já começou quebrando esse mito, porque a gente precisa desmistificar essas coisas para que as pessoas possam ouvir o Douglas, o João, o Zé, né? Como nesse podcast aqui passou tanta gente. Fantástico. Cara, e é isso, Parabéns a por gente isso. A tem que gente podia parar trabalhar. por aí já. A gente tem que trabalhar, eu tenho sempre pensado nisso, trabalhar muito princípio, sabe? Eu acho que a gente ficou por muito tempo fazendo a pergunta, o que você faz? Uhum. E essa pergunta, apesar de ser importante, ela não é a principal. Eu acho que a principal é por que você faz e Uhum. para quem você faz. Então, cara, se a sua resposta é para a glória de Deus e eu estou fazendo para Cristo, o que vai ser diferente? Sim. Entendeu? Cada um vai fazer uma coisa. Agora a gente ficou tentando alinhar o quê, entendeu? Sendo que para cada um é de um jeito, porque a gente é um corpo, né? Uhum. Então vai diferenciar. Eu gosto muito quando aquele episódio que Jesus chama Pedro, né? Por quê? Porque o que Pedro está fazendo ali? Né? O autor é bem claro em deixar óbvio que Pedro está pescando, Uhum. né? Pedro está pescando ali, né? Até tem a pesca maravilhosa. Então, o que Pedro era? Um pescador. E aí Jesus chega para ele e fala: me segue, que eu vou te fazer um Pescador de pescador. homens. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, você é um pescador, então você vai vir para Cristo, você vai ser o quê? Um pescador. Só Isso. que, Isso. então, esse o que não mudou. O que mudou? O porquê? Propósito, é isso. Agora eu vou te dar um novo propósito para o seu. Perfeito. Então, é exatamente isso. Tipo, eu não vou transformar o cara em mim. Eu só vou dar os princípios do reino para ele e ele tem que fazer o que ele foi chamado para fazer. Então, Jesus não está interessado em matar a nossa subjetividade, entendeu? Uhum. Ele está interessado em nos dar um propósito redimido. Então, a gente está pensando muito em ajudar isso. A gente está até pensando de uma forma mais efetiva agora, nos próximos meses, começar mesmo um grupo de mentoria com essa liderança, passando por princípios, porque existem algumas coisas que não tem como abrir mão, né? Então, por exemplo, discipulado, não tem como abrir mão. É, formar novos líderes, não tem como abrir mão. Se a pessoa não souber isso, não tem como Uhum. ela fazer nada, não importa o contexto que ela está. As mídias sociais, não tem como abrir mão. Então, a gente quer mentorear de uma forma mais pessoal essa galera, então a gente está pensando aí como é que a gente vai fazer isso. Uma coisa que eu achei muito interessante também que você citou, eu não sei se você já leu esse livro, é um livro pequenininho de um autor chamado Seth Godin, é um guru de marketing americano, e o nome do livro chama Ship It, Não. entregar, né? Aham, Eu já ouvi você usar esses termos em alguns vídeos seus, né, de entregar isso ou aquilo, e de acordo com a história que você contou do Jesus Cop, você não teve um planejamento estratégico minucioso que demorou anos para, né? O que você fez? Cara, Deus abriu a porta, eu vou. Se funcionar, bem. Aumentar. Você entregou o que tinha, né? Uhum. E isso virou uma igreja e você entregou o que tinha, porque você falou, ó, se os pastores aprovaram, eu tô dentro. Como é que vai fazer? Ah, mano, eu vou me virando lá porque eu já sei a Depois essência, a gente vê. né? Fala um pouco disso daí, porque eu acho que assim, eu acho não, tenho certeza, eu lido com algumas pessoas, não muitas, não tantos quanto você, mas eu lido com jovens aspirantes a plantadores de igreja que estão presos num planejamento. Sim. Ah, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que passar pelo assessment da Atos 29, eu tenho que ser presbiteriano, eu tenho que blá, 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 e não faz nada. Aí quando vai ver o Uhum, cara tá com uhum. 40, 45, né? E eu vivo falando pros caras, falando, mano, você falou de propósito de crescer e depois se multiplicar, né? Eu sempre defendi para as pessoas que
dos 20 aos 30 a gente tenta tudo, dos 30 aos 40 a gente descobre o que é bom, dos 40 aos 50 a gente começa a ficar especialista, dos 50 aos 60 você começa a colher fruto e depois dos 60 você ensina. Ou seja, a gente tem muita pretensão em querer ensinar também, mas também o outro lado da moeda é verdadeiro. A gente tem acesso a coisas que as outras gerações não tinham. Então hoje você põe um megafone na boca, você fala com 1 milhão de pessoas. Isso. Se a gente não usar isso, é idiotice, né? Se você não usar isso, se o Douglas não usar isso, é idiotice. Então, fala um pouco sobre como é que você lida com essa situação de, cara, quando eu abro a boca, 300 mil pessoas assistem esse vídeo. E se eu falar merda, né? Desculpa o termo. E agora? Como é que você lida com essa situação e, ao mesmo tempo, pô, tem gente que está me ensinando, mas essa galera que está me ensinando não alcança esses 300 mil. Como é que você lida com essa questão de fama e influência? Legal. E nisso tudo cai dentro de uma igreja local pequenininha, que sua igreja local não tem 1 milhão de pessoas. Sua igreja local deve ter aí suas 400, 500, talvez 1.000 pessoas. Como é que você lida com isso? Cara, eu acho que a gente tem que estar sempre rodeado de pessoas que têm voz na sua vida, né? A gente fala muito sobre ter líder e tal, e sem dúvida isso é muito importante, mas até mais ainda do que líderes, você ter irmãos ombro a ombro e que têm liberdade de falar na sua vida. Então, eu tenho essas pessoas e essas pessoas assistem os vídeos antes, às vezes, de sair. Por exemplo, o cara que lidera para mim a parte toda de vídeo, de edição, de filmagem, pô, é um dos diáconos comigo na igreja local. Então, gravando, ele tem a liberdade de falar, cara, fala isso aí não fala dessa forma não, eu não concordo com isso. Então, é muito construído. E os vídeos, em especial, são... Uma coisa que eu gravo no vídeo hoje é coisa que Deus está falando comigo há 1 ano, entendeu? Muito difícil nossa, que legal isso aqui, eu vou gravar um vídeo. Muito raro fazer isso. Então, já foi experimentado, já foi testado, já foi falado. Então, se era para dar pau, já deu lá atrás, no offline, vamos dizer assim, entendeu? Na mesa. A galera já chega e fala, não concordo. A Val, cara, minha esposa, é a principal de chegar e falar, não é assim, não concordo, vejo diferente, a gente ali alinhando e tal, para depois isso virar um conteúdo público, entendeu? Esse é o problema que está acontecendo. A galera começa no público. Isso. E aí não tem volta, cara, porque aí o vídeo já tá com 1 milhão de visualização, já caiu lá no Twitter, já estão cancelando já por causa disso. Então a gente é muito experimental e a igreja local tem esse poder. E mesmo antes de plantar a igreja, eu sempre tive essa galera comigo, onde a gente estava sempre conversando e testando as coisas. Então, até uma dica aqui, o que eu faço? Eu estudo uma parada, eu tô lendo um livro e tal. Cara, eu falo para umas 10 pessoas, entendeu? No 1 a 1. Cara, tô lendo uma parada, desenho para ela, igual eu faço nos vídeos, desenho para ela no papel, e eu vejo, cara, isso foi relevante para ela, de alguma forma mudou algo nela? Aí eu vou pro outro. E aí pro outro eu explico de um outro jeito, aí eu ponho a ilustração, depois a explicação e não sei o quê, aí eu testo, aí eu vejo. Aí depois eu vou... Então, ali já mata se eu tenho alguma bobeira falando, o cara fala, pô, mas você pensou nisso que a Bíblia fala tal, e às vezes já mata ali esse conteúdo. Então, essa é uma forma. E, cara, essa parada do plantar a igreja, e não só plantar a igreja, mas começar qualquer coisa, né? Eu sou da opinião que você tem que chutar a bola para frente e sair correndo. Entendeu? O início de tudo, empresa, vamos dizer, usar o termo, né, do momento, da startup, não tem planejamento. Sim. Entendeu? Não tem planejamento. O planejamento vai te atrapalhar. Entendeu? Você tem que testar. O lance todo, agora veio essa cultura de startup, é muito interessante por causa do aplicativo, né? Por quê? Porque o cara faz o Instagram, então o cara não esperou o Instagram estar como está para lançar. O cara lançou o 1.0, que só dava para pôr foto. E aí, depois, você acha que ele não tinha ideia de pôr vídeo? Você acha que ele não tinha ideia de fazer live? Provavelmente tudo isso estava no brainstorm. Só que qual é a condição que eu tenho agora? Fazer um que põe foto. Testei, deu certo. Então vamos pôr 1.1. Agora vamos fazer o 1.1.2, que agora, né, muda a cor. E aí você vai fazendo. Cara, é a mesma coisa. Entendeu? A gente vai fazer um grupo aqui na casa. Vamos fazer às 7 da noite? Pô, não deu certo. Vamos fazer às 6? Pô, não deu certo. Vamos fazer de manhã? E tal. E você vai indo. E o negócio é orgânico, é vivo. Então não tem como eu montar o plano, porque seria mais ou menos assim, cara, Luísa vai nascer, então deixa eu já ver a escola que ela vai estudar, a faculdade que ela vai fazer, deixa eu deixar montado os livros que ela vai ler, já vou deixar aqui os filmes que ela vai gostar.
Ok. Ela nasceu agora, meu irmão. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer e tal. Então igreja é isso, porque ela é viva. Isso. Vai depender de quem vai chegar. Então, por exemplo, tem um monte de coisa que eu gostaria de fazer na igreja e não faço. Por quê? Porque não chegou a mão de obra ainda. Jesus não me deu as pessoas ainda. Uhum. E eu estou ali de boa. E para mim é uma passagem que Jesus, quando ele envia os discípulos de dois em dois, e ele fala assim, ó, não leva bolsa, não leva dinheiro, não leva capa extra. O que ele está dizendo? Para de enrijecer o plano. Sim. Se vira Vai nos 30. livre. Você vai chegar lá, porque era assim que ia funcionar. Você vai chegar lá na praça da cidade, você vai encontrar alguém. Conversando com esse alguém, ele vai falar, pô, vamos lá no meu primo. Você vai lá no primo. Chegando no primo, ele fala, pô, conheço não sei quem. Você vai lá. Aí essa pessoa pede para você dormir na casa, você dorme. E aí ali tem uma pessoa que conhece o que ele fala assim, é o Espírito que vai te guiar. Deixa eu fazer. Porque Uhum. você chegar, não, eu tô com uma capa extra, já sei onde eu vou dormir e eu vou no meu plano. Cara, isso raramente dá certo ou é muito lento, né? Por que que você acha, Douglas, que isso aí é evidente para todo mundo, né? Mas por que que você acha que hoje a nossa geração, falando de plantação de igreja, falando de jovens pastores, por que que você acha que a gente não faz mais dessa maneira, de vai ver o que que vai acontecer e agora a gente adotou esse planejamento estratégico, que tudo é bom, né? O mundo dos Não, sim, negócios, mas por que tem que você seu acha que a valor. gente caiu nesse erro? Cara, é medo, né? É controle, né? A gente quer controlar o processo, né? Hum, E a gente, de alguma forma, acha que sabe o que funciona, o que não funciona, né? hum. Hoje, a família de Escola fez 3 anos no domingo agora. Parabéns. Cara, se você falasse lá atrás, você pensou que você ia estar fazendo exatamente o que você está fazendo na família Descobre? Não, entendeu? Ela está bem diferente do que eu tinha planejado na minha cabeça, entendeu? Uhum. E por quê? Porque as coisas vão acontecendo, entendeu? As demandas vão chegando. Você vai testando, você vai, isso funciona, isso não funciona, isso Isso. funciona na Bethel, não funciona em Bragança, É entendeu? Isso interessante funciona que no Rio, isso não funciona em São Paulo. Então isso é muito complexo. É por isso que você tem que ir e mergulhar na cultura de verdade. Tim Keller fala isso muito bem, né? Você tem que mergulhar na cultura, encontrar os ídolos dessa cultura e aquilo que tem de dedo de Deus na sua cultura. isso. Aumentar isso que tem de Deus na sua cultura e, cara, combater esses ídolos. Então, é muito específico. Então, realmente, é controle, né, cara? Eu acho que a palavra é essa. Legal, legal. Aqui aconteceu uma coisa muito parecida também, né? A gente começou de um jeito e aí a gente vai se adaptando e vai vendo o que está acontecendo e a gente vai virando mais pastor e por aí vai. É, Cara, um negócio também que eu sempre tive muito curioso para conversar contigo e, sinceramente, eu acho que não tem pessoa melhor no Brasil, na nossa geração e para a nossa geração, para explorar um pouco desse assunto. Muito provavelmente é parte do conteúdo que você distribui na mesa, então já fica aí o jabá para quem quiser se inscrever na mesa, né, legal. na parte das mídias sociais. Mas eu sempre fui muito curioso em descobrir o que o Douglas, em específico, pensa a respeito da diferença entre distribuir conteúdo, você chegou a tocar nesse assunto, e discipular, né? Você falou que o discipulado é offline. O Uhum. online talvez seria uma analogia mais bíblica que a gente pode conseguir fazer, seria Paulo escrevendo uma carta para uma igreja e não obtendo resposta. Uhum. Timóteo não volta, Epafrodito não volta. E aí, o que aconteceu, né? A gente não Uhum. sabe. Uhum. Mas como que você vê essa diferença? Porque, sinceramente, vocês são mestres em distribuição de conteúdo. Se a Sim, gente for sim. olhar os canais mais populares no YouTube, tem um monte de canal de besteira, um monte de canal que não agrega nada, e tem ali o Jesus Cop falando de Jesus. Então, Uhum. assim, milagre, né? Milagre, milagre. Mas é uma distribuição de conteúdo. A menos que Sim. alguém pegue aquele conteúdo do Douglas aqui e usando os termos da pós-modernidade, eu vou sentar na frente da televisão, vou ligar o YouTube, vou juntar 5 pessoas offline aqui e vou Uhum. assistir o Douglas online e falar, cara, o que ele falou? Né, como eu vi que você entrevistou, participou de uma entrevista, você e o Luca com o Francis Chan, e ele tem aquele exemplo Ah, do é. eu mando minha filha arrumar o quarto, ela tem que arrumar o quarto, ela não fala para mim o que significa em grego, né? Então, assim, Exato, exato. a menos que tenha o offline, não tem discipulado. Como que você lida com esse trauma na cabeça, talvez, tipo, cara, eu tô Legal. distribuindo conteúdo para milhões, mas e o discipulado? E aí? Fala para mim. Exato. Até eu acho que eu mudaria, depois eu falei isso, né? Do,
não tem como fazer offline. Eu acho que eu mudaria essa percepção hoje, por causa da pandemia, né? Não tem como fazer em massa. Em massa. Dá para fazer online, mas tem que ser no 1 a 1, Boa, entendeu? boa, top. Então, eu acho que, porque senão, porque hoje eu tenho cuidado de uma galera fora, né, ajudado, e é possível, entendeu? Graças a Deus, por causa dessa tecnologia aqui, até o que a gente está usando. Isso. Mas, assim, eu acho que o que pega, Pedro, é o verbo, tá? O verbo que te guia, tá? Então, você está usando o verbo discipular, que é muito importante, entendeu? E aí eu posso entrar numa crise, porque como diz a Scop, movimento online, eu não tenho essa capacidade de discipular, Isso. entendeu? Porque eu não tenho como, se eu for fazer uma reunião 1 a 1 com cada um, né, eu não tenho Vai parar horário em no dia para fazer. 2072. Eu ia morrer. Então, eu preciso entender, então, qual é o verbo que Deus me deu. Qual é a missão, né? E uma linguagem corporativa, qual é a missão, então, do Dizascope? Então, eu não vou poder usar o verbo discipular para a missão do Dizascope como movimento. Então, qual é o verbo, por exemplo, que a gente usa aqui? Mobilizar. Entendeu? Então, quando eu estou no online, quando eu estou gravando um vídeo, eu não estou na expectativa de discipular, eu estou na expectativa de mobilizar. Então, o meu papel imagina uma bola inerte, né, parada ali. Ela está na inércia, ela não vai sair do lugar. O meu papel é vir e chutar. Aí ela vai sair. Entendeu? Dar continuidade nesse movimento é a igreja local do cara. Isso aí é fato, entendeu? É a resposta do cara em submeter e ter discipulado e tal. Agora, eu posso dar esse chute inicial com um vídeo. Eu posso dar isso com um post, com uma live, tal. Então eu posso despertar. Então várias coisas, por exemplo, a temática do reino de Deus, que era uma temática bem confusa e que tem melhorado, né, o entendimento da galera. Então, eu posso dar o chute inicial, pá, provocando, tal. E aí é continuidade, é os livros que o cara vai ler, é os discipulados que ele vai fazer. Tal. Então isso realmente sempre foi uma reflexão nossa, né? Qual é o nosso papel? Então alguns verbos nos guiam: mobilizar, equipar agora com a galera dos líderes, inspirar. Então, a gente sempre falou assim, por exemplo, vamos fazer a conferência com muita excelência? Vamos. Por quê? Porque a gente vai inspirar. Então, se você fez inscrição, o que eu vou fazer lá meio que não importa. Você já fez inscrição, você vai estar lá. Então, o que eu vou fazer na conferência, no presencial ali com você lá, não gera inscrição. O que gera inscrição é propaganda, entendeu? Então eu poderia fazer a propaganda top, chegar lá e fazer uma coisa meia boca, porque você já está lá mesmo, né? Agora não, a gente pensou, então não é sobre inspirar. O Pedro vai voltar e vai fazer uma conferência também, e ele vai usar a gente de modelo. Então se a gente fizer bem feito, ele está inspirando os caras à excelência. Então sempre foram verbos que nos guiaram. Então a gente tem essa consciência, nós somos, como movimento, uma mobilização online. Então, gerar movimento em cada trabalho. E aí a gente fica muito feliz de a galera pegar o conteúdo e discipular as pessoas. Então, é isso que enche nosso coração. Talvez, salvas as devidas proporções, todos os nossos movimentos dentro do Entendendo o Reino de Deus sejam da mesma forma, né? Porque, por exemplo, o domingo não discipula ninguém. O domingo mobiliza, inspira, a menos que você vá para como você usou muito bem, né? Não é o online, o negócio não é o virtual ou o presencial, o negócio é a massa. Em massa é difícil de fazer. E enquanto você falava, eu pensava muito, óbvio que é um exemplo que vai nos colocar numa posição muito humilde, né? Mas eu pensava muito nas cruzadas do Billy Graham e recentemente do Rahab Bonk, né? O cara vinha e fazia uma cruzada, mas era uma mobilização, uma inspiração, mas termina, ou pelo menos continua, na igreja local. A igreja local é a única que tem a capacidade aí, seja enquanto corpo ou enquanto instituição, é a única que tem essa capacidade. Eu acredito que é assim que você está tentando transmitir essa mensagem, de continuar o processo do discipulado. É o verbo. Muito bom essa questão. A conferência, o acampamento, o vídeo, ele tem esse poder de mobilizar, mas a constância da vida cristã é na nossa localidade, sem dúvida nenhuma.
Legal. E uma das coisas que você usa muito para o discipulado, pelo menos na medida que você consegue alcançar, é a leitura, né? Eu vejo que você é um cara apaixonado por Sim. leitura, lê muito, cita muita coisa, vejo seus vídeos, vejo quase todos, não vou dizer que eu consigo acompanhar todos, porque são muitos, vejo É quase muito. Tem mais todos. de 600 já lá no Não, canal. eu particularmente, eu sou apaixonado pelos vídeos que você mostra escrevendo, né? Quando você mostra, Isso. cara, tô fazendo Como isso. eu leio a Bíblia. Inclusive, essa série que você lançou agora, dos Evangelhos Comentados, ah, eu, óbvio que não deve ter passado por você, deve ter ido para a sua equipe, mas eu mandei um e-mail, uma comunicação falando, eu quero comprar vários boxes desses, porque a gente está fazendo aqui um curso de pregação. E aí o Uau! curso de pregação, de montar a pregação, era para comentar nos evangelhos. Então, mandei há algum tempo e aí a gente continuou a conversa, porque eu quero treinar a galera assim, porque é a maneira mais óbvia, né? Cara, monta aqui primeiro e depois a gente vê como é que entrega. Mas parte disso virou a loja do Jesuscope, e aí a venda de vários conteúdos. Tem conteúdo diferenciado ali, né? Tem conteúdo tradicional, tem conteúdo novo. Então, a ideia dessa próxima pergunta é sobre influências, né? Quem são as pessoas que influenciam o Douglas de longe, que ele aprende com um livro só? E por que você acha que isso é tão importante? Haja visto que a gente está nessa era aqui de digital, a maioria das pessoas não lê mais livro, ela ou ouve ou vê o livro, né? Ela não lê mais, mas você continua insistindo na ideia do livro, Uhum. do boxe, por aí vai. O que isso significa para você? O que isso representa para você? Muito bom. Cara, eu acho que uma coisa que nós, como cristãos, nós temos é que a gente não esconde nada, né? A gente não fica. é, a gente é generoso. A gente sempre falou disso muito voltado para o dinheiro, mas a gente tem que falar disso voltado para o conhecimento. Então, eu não quero que você, a pessoa que está nos assistindo, tal, se torne dependente da gente. Então, a minha preocupação sempre foi dar as fontes, né? Tipo Hum, assim, cara, esse vídeo aqui você gostou? É porque eu tô lendo isso aqui, entendeu? Se você lê isso aqui, você vai ter a fonte. E eu sei que daqui a algum tempo você nem vai estar vendo meu vídeo, entendeu? Porque, vamos dizer assim, eu já não vou conseguir contribuir tanto para você, porque você vai estar lendo o que eu tô lendo, hum, entendeu? E é você que vai estar gravando o vídeo. Então, a gente sempre foi a nossa preocupação, e eu sei, e é a minha história, né? Eu fui formado pelos livros, né? hum. Eu sou formado em psicologia, não sou formado em teologia. Entendeu? Então, o trabalho que eu estou desenvolvendo é os livros. São, Pode são crer. os livros que chegaram na minha mão, né? E eu creio que o Espírito Santo mesmo, guiando pessoas, trouxeram até a minha mão, porque é interessante como Deus vai dando os livros para a estação que você está vivendo. Assim, é incrível isso. Então, a gente sempre tem essa preocupação de fazer a galera ler, porque para mim é assim, você está vendo o vídeo e tal, se eu conseguir convencer você a criar o hábito da leitura, vai ler um livro por mês, 12 no ano, cara, eu sei que eu transformei sua Hum, vida. bem, Esse cara, essa menina nunca mais vai ser a mesma na vida dela, porque ela aprendeu a ler. Porque aí, acabou. Aí agora é só a preocupação de indicar as literaturas boas. hum, Mas, cara, você tem o hábito da leitura. No Brasil, cara, se você lê um livro por mês, se prepara. Tipo assim, 3, 4 anos, você, em qualquer área que você atuar, você vai ser uma autoridade e vai ter um destaque. Por quê? Porque é muito baixo aqui. é, Eu morei nos Estados Unidos um ano. Você tem noção? Olha que bizarro. Eu lembro da mulher, da mãe, né? A casa que eu morei, fazer intercâmbio, ela tinha 3 filhos. Eu lembro da mãe brigando com os meninos para eles parar de ler. Se eu descer aí, apaga essa luz, chega de ler esse livro. Eu é o nunca vi no sonho, Brasil ninguém brigando com um filho para parar de é o ler. sonho. Entendeu? Então, a gente chegava na escola, primeiros 30 minutos de aula, todos os dias, você era obrigado a ler. Hum, Então, começava a aula, começou. Todo mundo pega os seus livros, tal. Se estivesse fazendo outra coisa, a professora vinha do lado. E aí? O que você não está lendo? Tal. Você fica lá, 30 minutos lendo. Todos os dias. Porque os caras entenderam, mano. Se a gente estabelecer isso, é meio caminho andado. Porque, mano, são tesouros. Eu não consigo expressar pra galera o que é um livro. Cara, você vai pegar um livro, vamos dar um exemplo bem próximo nosso aqui, vai. O Luciano Subirá. Você pegar um livro do Luciano Subirá, que ele escreveu agora, cara, tem 30 anos de ministério naquelas palavras. Tem 30 anos de erros e acertos e tal. Quanto vale isso? Não tem preço.
Se ele cobrasse R$ 1.000 num livro, valeria o livro. É lógico que a gente não vai fazer isso, fica inacessível. Mas a questão do valor, não existe preço para colocar naquilo ali de se alimentar da experiência do cara. Entendeu? Aí você pega de um acadêmico. Pô, o cara fez faculdade, está 10, 20, 30 anos estudando o tema e ele está te dando escrito, cara. Então não tem preço, entendeu? Então a gente começou a entender que se a gente quisesse fazer, se a gente pensasse em fazer um trabalho relevante, a gente teria que partir para os livros. E criou uma estrutura muito interessante. Não foi nem tão intencional no início, mas criou uma estrutura muito interessante porque dá sustentabilidade ao projeto, entendeu? Uhum. Então, eu emprego uma galera, hoje tem 14 pessoas trabalhando no Dizascope, fora as empresas terceirizadas que a gente tem. Então, a gente emprega uma galera, entendeu? Dá salário para mim, para a Val, para a gente continuar fazendo o trabalho que a gente está fazendo. Nos possibilitou, por exemplo, plantar a igreja, sem ter recurso nenhum no início, porque os recursos do movimento sustentaram por um tempo. Então, nos dava mais velocidade aquilo que Jesus ia colocando no nosso coração. Então, a gente não dependeria de pedir oferta para as pessoas para a gente fazer. A gente conseguiria prestar um serviço e isso dava recurso, e dá recurso, né, para continuar todo o processo. E essa mentalidade empreendedora, é muito bom você ter falado isso também, porque eu tenho certeza absoluta que pelo menos metade das pessoas que consomem o seu conteúdo, e é assim com todo mundo, né? O que é de graça a gente consome. Na hora que a gente fala assim, cara, isso aqui é R$39, já vai cobrar, né? E aí, isso aí no meio... Dá de graça o que de graça receber. Isso é uma praga, mas o cara não sabe que você não recebeu de graça também. Exato, foi para a gráfica, né? São pessoas, cara, que estão empregadas, né? Então, quando o cara consome um conteúdo, óbvio que nem você falou, o cara não vai cobrar R$1.000 no livro, mas quando o cara consome um conteúdo com um preço razoável, ele percebe que ele está sustentando 14 famílias, né? Tudo tem uma justificativa. E foi muito bom você ter falado isso. Acho que muita gente precisava. E assim, eu poderia muito bem, por exemplo, hoje, falar assim aqui hoje, falar, seguinte, todo mundo, vou deixar um link aqui agora e eu vou dar a Bíblia e livro para todo mundo de graça. Dá, eu tenho estoque aqui, dá para fazer isso. Só que eu só faço esse mês. Isso aí. Mês que vem acabou. Não tem sustentabilidade disso. E a pergunta é, cara, você quer que eu faça um trabalho de um mês ou você quer que a gente faça um trabalho de 40 anos? Isso. Entendeu? Então a gente vai ter que criar. E lógico, tem o outro lado, tem uma galera abusando, né? Com os preços, com o coração mesmo, né? Mas é a forma mais saudável que a gente encontrou de fazer o processo. Esse lance de livro, cara, eu sou apaixonado por livro, né? Aqui na minha casa eu guardo só os que são marcantes para mim, né? Mas eu não tenho mais onde enfiar livro. É no escritório da igreja, é lá embaixo, no primeiro andar da casa. Eu não tenho mais onde enfiar livro. E eu lembro quando eu voltei da Austrália, né? Depois de morar 10 anos lá fora, um dos meus mentores falou para mim assim, eu quero te dar um presente. E eu falei, beleza. Eu fui na casa dele e aí ele abriu a biblioteca dele e falou assim, o que você conseguir colocar no carro é seu. E aí eu abri sabe aquele vídeo que o pessoal mostra? Vem cá, Bia. O pessoal mostra a pessoa tentando se esconder. A minha filha tentando passar por baixo. Fala oi contigo. Tudo bem? E aí, quando ele falou, o que você conseguir colocar no carro é seu. E aí, cara, eu tinha 8 malas para trazer de volta da Austrália, 4 vieram só com livros, né? Minha esposa ficou doida. E aí eu trouxe tudo que você imaginar. Então, assim, eu tô lendo o livro que eu trouxe da Austrália até hoje. Tem 5 anos que eu voltei. Eu tô lendo o livro que eu trouxe dele. É a fonte da fonte, né? Como você falou, eu peguei a fonte do que os meus mentores estavam falando. Então, assim, é muito bom, cara. Essa missão sua talvez seja o core aí da sua missão. Seja sem dúvida, sem dúvida. É o que vai trazer o maior impacto, né? Isso aí, vai deixar um legado para a galera. Cara, para a gente caminhar para o final, eu queria te perguntar, eu acho que eu já sei a resposta, mas queria te perguntar, assim, quem são as pessoas que te influenciam diretamente, assim, na questão de pregação, de leitura, seus autores favoritos, no Brasil e lá fora, que eu sei que você se aventurou até em criar um Jesus Cop in English, né? Que foi bem legal, eu já assisti as entrevistas, as conversas. Em inglês bem brasileiro ali, né? Não, cara, ó, não tem palavras para elogiar, mano. Tem que fazer, porque tem gente que tem vergonha de falar, né? Eu fui privilegiado, fui sortudo o suficiente de poder morar fora. Eu falo algumas línguas, mas o que você fez, cara, é fantástico. Tem gente que tem domínio da língua e não faz. Então, mano, vai para cima
Vou para cima, eu vou continuar, vou gravar mais. É isso, bora. Mas assim, fala para mim quem são suas As influências, quem você influências. escuta, quem você lê, Legal. da onde você consome conteúdo. Vamos lá. Ó, as minhas maiores influências nesse tempo agora, até aqui, né? Primeiro foi meu pai, né? Pastor Josué Gonçalves, foi o Eu ia que falar mais que me não, eu ia falar influenciou. que não vale Jesus, Paulo nem seu pai, né? Mas beleza. Tá, então é para riscar um. Aí fui muito influenciado pelo Francis Chan, né? Você até citou da entrevista. Ouvi muito, li bastante, sempre acompanhei muito, sempre fui muito inspirado e muito influenciado por ele nessa questão de uma pregação simples, mas muito apaixonada, tal, uma leitura muito direta e pragmática das Escrituras. Depois eu fui grandemente influenciado por Tim Keller, entendeu? Sobre fazer tudo baseado no Evangelho além do conteúdo das pregações, mas principalmente o proceder com a vida, com a igreja, tal, baseado no Evangelho. Igreja Centrada foi um livro bem importante para a gente aqui. Eu tenho uma grande influência aqui no Brasil também do pastor Leandro Vieira, quando ele começou um despertamento para falar de reino de Deus, para falar da natureza da igreja, tal, foi algo muito importante para mim. Um cara de liderança que eu ouço bastante é o Craig Groeschel, Craig também. Rochelle é demais. Especial, o podcast do cara incrível também nos influenciou bastante. O que mais? Recentemente li bastante N.T. Wright, foi muito bom para mim também compreender algumas coisas das Escrituras ali. Talvez um dos maiores estudiosos do Novo Testamento que a gente tem vivo hoje. Deixa eu pensar aqui. Cara, eu tô lendo um autor assim que tem me mexido muito comigo, chamado Alan Hirsch. Não sei se você Alan conhece. Hirsch nossa, Da Alan Hirsch é Austrália, né? australiano, inclusive, né? Exato. Ele é sul-africano, né? Mas Eu não cresceu na sabia. Austrália. É. Cara, Todo fantástico. mundo acha que ele é australiano. E, cara, tá me influenciado muito aqui na construção da igreja. Quem mais? C.S. Lewis, cara, é um cara que também sempre li bastante. Acho que é isso, sim. Legal. E Tem fora, outros, né? fora Mas, do, fora do espectro igreja, né? Você tem alguma coisa que você lê, assim, do mundo dos negócios? Você citou uma parada aí que eu lembrei de um livro de um cara chamado Al Ries, que chama Startup Enxuta, que fala do produto mínimo viável, né? Foi o que você fez com a igreja, com o Digiscope. Cara, isso aqui, já deu, vambora, não precisa de planejar. Mas é, eu leio muita coisa fora da igreja que, na minha sim, sim. opinião, é o exemplo da graça comum. É Deus derramando a graça dele na Não, mente sem de outras dúvida. pessoas. E você tem alguma O cara influência? não tem nada que do céu não foi dado, né? É isso aí. Entendeu? Cara, um cara que me influenciou muito foi o Simon Sinek, Uhum. né? Start with why, né? Começa pelo porquê. Eu sou ruim de nome de autor, assim, porque o dos pastores que eu faço, porque você consome muito até e a vida da Isso. pessoa, né? Mas, assim, por exemplo, um livro chamado One Thing, Uhum. tem, Conheço. cara, você sabe o que é, né? De foco, né? Foi muito bom para mim. Tá ali também, né, Sérgio? Tem aí? Tem aí atrás? Esse É um dos livro, que me cara, impactou. importantíssimo. Eu comprei num aeroporto, muito importante. Também um livro, Switch, Uhum. né? Como fazer mudanças quando essas mudanças são difíceis de fazer. No Brasil deram um nome muito ruim do livro, é A Guinada, em É. português. Mas chama Brasil, Switch. Brasil é muito complicado. Na hora que É, traduz as coisas, a gente às vezes acaba perdendo conteúdo por não chamar atenção num título, né? Ou julgar o livro pela capa, mas poxa, é verdade. Tem um livro também que eu tava terminando de ouvir, quer ver? Até eu vou abrir, porque senão eu não vou lembrar o nome. Eu também ouço bastante audiobook, assim, principalmente no carro e tal. Good to Great, já viu? nossa, Jim Collins, tá ali Meu também, Deus. fantástico. Good to Great é manual, se a pessoa não leu, tem que O cara, ler. hoje para plantar uma igreja bem-sucedida nesses padrões nossos, jovens, que tem um pouco do mundo corporativo dentro também, se o cara não lê Good to Great, Não. How the Mighty Fall também, que é do Jim Collins, né, dos erros das grandes empresas, que é isso, o cara tem que ler, se não lê, não sabe o que está fazendo. Um autor que eu gosto muito, Tom Kelly, The Art of Innovation. Ele é um cara que fala muito de criatividade. Eles são o Tom Kelly é líder da Ideal, que é a maior empresa talvez de inovação do mundo. É o cara que criou o mouse.
tipo assim, entendeu? Os Doideira. caras, então muito legal sobre criatividade e inovação. Um livro, cara, que mexeu muito comigo ano passado, eu até passei até a distribuir ele de tão forte que foi para mim, foi o Hero Maker, Hero né? Maker, Dave Ferguson. Formador de heróis, Dave Ferguson. Foi muito importante para mim. Um livro que eu estou lendo agora, na verdade ouvindo, On the Verge, que é até o Dave Ferguson com o Alan Hirsch, né? E tá sendo muito Também bom. tem muita influência da conferência, né? Do Verge Conference também. Isso, de plantação de igreja. Conteúdo fantástico. Eu acho que é um testemunho para as pessoas que falam assim, cara, vocês são irmãos. Até nas ideias a gente é muito Você leu todos que eu li. fantástico, cara, muito bom. Só não li o do Tom aí que você falou do The Innovation. Art of Innovation. E também tem um deles sobre criatividade, cara. Incrível, incrível. Pelo que você falou, tem a impressão que é aquele carequinha meio japa que cria Isso. logo da Não, Nike. não. Não japa. Ele é carequinha assim. Cara, tem um vídeo, depois você olha, refazendo um carrinho de supermercado. Então, o que ele fez? Ele pegou uma equipe, porque ele trabalha com equipe multidisciplinar. É muito louco. Eles vão criar o tubo de pasta de dente. Tem um médico sentado à mesa. Entendi. Porque ele acha que essas diferentes visões e ideias vão trazer uma inovação. Então, ele faz um exercício com os caras. Vamos refazer um carrinho de supermercado, que é uma coisa super tradicional que não muda há muitos anos. Como é que a gente poderia inovar? E aí os caras vão para fazer pesquisa, observar, ficar sentado olhando os caras usando, qual é os problemas, os erros, perguntar para a mãe, para a filha, para o idoso, para o jovem e tal. Então, ele vai dando o processo de como que se inova em uma área. Legal. Entendeu? Como que você faz a pesquisa antes e... Cara, muito louco. É antigão. Tanto que o vídeo é até meio quadrado, assim, de TV. 480 ainda, mas eu vou procurar esse cara. Esse cara me interessou. Legal. Legal. Cara, você falou que gosta muito de Simon Sinek, né? Para a gente virar a página aí para a última pergunta. Se eu pudesse te recomendar um livro do Simon Sinek, eu li todos, né? Mas o último dele, Jogos Infinitos, Infinite um Game. livro fantástico, porque, na verdade, a ideia não é dele, né? A ideia é de um físico, se eu não me engano, um professor de física, que fala sobre a teoria dos Jogos Infinitos. E aí o Simon Sinek, na verdade, bugou, né? Ele lendo o livro do cara e estudando o conceito, Isso ele aqui é bugou. empresa. E aí ele falou, não, mano, peraí, eu vou ter que... Então, procura esse livro, tá ali também na minha estante, é um livro fantástico. Vou baixar aqui já. Tem tudo a ver com a ideia que você falou, né? Eu quero fazer por 40 anos, por 50 anos. Na verdade, eu quero continuar fazendo. Não, eu aprendi muito com ele essa questão, porque eu sei qual é a ideia do livro, né? Porque eu ouvi a resenha dele. Eu aprendi muito com ele essa questão de, tipo, cara, eu tô trabalhando... É muito louco que às vezes eu converso com consultores tal, e pessoas que estão bem envolvidas no meio empresarial tal, e fora do contexto de igreja, eles falam assim, então, vamos fazer um trabalho aqui, porque aí você sai na frente da concorrência. A gente trabalha num negócio que não tem concorrência. Não tem concorrência. Sim, eu estou gravando aqui no seu canal porque não tem concorrência. Isso. Tá me indicando que não tem concorrência. É tipo uma construção de uma coisa só. Então, e aí você fala assim, mas aí você não tem, então, contra quem você está trabalhando e lutando? Sim, que é contra o Douglas de ontem, né? Entendeu? Contra o Douglas do ano passado, contra o Jesus Cop do ano passado, né? A minha concorrência é essa, é se superar. E aí, por isso que é um jogo infinito, né? Isso aí. Fantástico. Eu acho que a igreja, né, o reino de Deus é o maior collab, né? Se a gente fosse usar o termo de hoje, o maior collab de Deus é a igreja, mano. Porque é eu contribuindo para a igreja do Douglas lá em Bragança e o Douglas contribuindo para a igreja do cara que está lá na Austrália e que vai ouvir porque fala português. E ele fala, caramba, mano, o negócio então é crescer e depois é ter filhos. E aí pronto. É uma ideia. E é uma frase, né? Como, acho que, quem fala isso? Não sei se é o Jim Collins que falou isso, mas... Não, Gary Vee. Você deve ter acompanhado o conteúdo do Gary Vee. Quem não acompanha o Gary Vee hoje? Ele fala, cara, eu não leio o livro, porque às vezes é uma frase num livro que vale $1 milhão. Então, eu li aquela frase, já deu, acabou, não quero mais ler. Então, muitas contribuições. Até por isso eu insisto nesse podcast longo, né? As entrevistas nossas têm 1 hora e meia, porque às vezes o cara pega um negócio nos 10 minutos, outro nos 50 minutos, né? E assim a gente vai. Verdade. Cara, última pergunta para você, é uma pergunta que, na verdade, é um conjunto de perguntas que são bem reflexivas, mas para quem te admira, para quem te acompanha, eu acho super legal, assim, são as perguntas que eu mais tenho feedback quando o pessoal ouve e fala, caramba, eu nunca imaginei que o cara fosse responder isso. São aquelas perguntas básicas, assim, a primeira é, hoje o Douglas está com? 32. 32. O que o Douglas de 32 anos diria para o Douglas de 18 anos? Legal.
Cara, eu acho que eu diria para ele se dedicar mais no período da faculdade, da universidade. Não sei, eu acho que a maioria é a mentalidade da maioria, né, de meio que sobreviver e querer terminar e ter o diploma, como se isso servisse de alguma coisa, entendeu? Então, eu diria para ele aproveitar mais e sugar mais dos professores, daquela galera ali, tipo, gastar mais a vida na relação ali, entendeu? Uhum. De sugar mesmo, de fazer projetos, de se envolver, que é um tempo único na nossa vida, assim. Eu acho que talvez uma das coisas que eu mais me arrependo, assim. Legal. Agora, a segunda parte dessa pergunta é um exercício de reflexão, que a gente vai viajar no futuro, né? O Douglas, com 80 anos de idade, já tendo vivido tudo que você, pelo menos, imagina que vai viver, a gente não sabe. O que Uhum. o Douglas de 80 diria para o Douglas de 32 hoje, olhando para trás? Pensar. É, Cara, eu acho que o que ele diria era foca a sua vida em informar pessoas que vão mais longe do que você, entendeu? Entrega tudo, dá tudo, né? Acho que a fala do apóstolo Paulo, né? Você não entregue como oferta de libação, tipo, morre vazio mesmo assim, não Hum, deixa uma vírgula dentro de você que você não derramou em alguém para que essa pessoa pegue isso e vá mais longe do que você. legal, legal. Eu diria confortante, né, ouvir isso aí que você falou e me identifica, né? Essa semana eu tive uma série de ocasiões e me lembrei de um lema que eu tinha estabelecido para mim, que é live it full, live it all and live it now. Uhum. Então, você não sabe de amanhã, então vive tudo hoje, vive integralmente e vive agora, porque amanhã não é prometido. Então, se derrama, muito legal mesmo. Cara, é, geralmente a gente termina com uma oração, né? Eu vou pedir para você orar, porque o nosso público é crente. Eu gosto de falar para a galera, a melhor coisa que você pode fazer, a melhor coisa que você pode fazer na Exato. vida é ser crente. Se tem alguém que não é crente ouvindo, cara, vai Viva em nome crente. de Jesus, é a melhor coisa que tem. Mas eu quero te agradecer aqui de antemão, antes da gente partir para a oração. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Foi uma conversa fantástica. Eu tenho o sentimento de que a gente deveria ter mais umas 20 conversas dessas, porque tem muita coisa para falar. Uhum. E espero realmente que as suas ideias progridam, que o Jesuscope cresça, que existam 10 Jesuscope com 1 milhão, como você falou, né? Agora é 10 Amém. vezes 1 milhão, não é mais 10 milhões. E eu estou aqui torcendo por você, sou Amém. seu fã, embora você seja mais novo que eu, você é um cara que eu admiro e espero poder estar mais próximo depois que essa pandemia acabar e Sim, aprender sem um pouco dúvida. mais contigo. E tenho certeza que a sua influência está influenciando também a nossa igreja aqui, os nossos pregadores, e a sua missão já está sendo cumprida de Glória formar a Deus. pessoas. Cara, obrigado por a honra e obrigado por você ser tão honroso assim. Uma coisa, eu vou até dar um feedback, né? Uma coisa que eu achei muito legal é você ter me chamado lá e por causa da demanda, da correria, eu não consegui, né? Está para marcar esse podcast faz, sei lá, 5, 6 meses, né? E eu não consegui. Às vezes eu nem te respondia, porque tá, né? E você sabe a demanda de igreja local e tal. Claro. Cara, uma coisa que me marcou muito, eu confesso, é que você não se ofendeu, Hum, sabe? Eu queria deixar isso para a galera aqui. Isso é uma coisa. E sabe quando o dia que eu falei para você assim, ô, vamos marcar, né? Tal, consegui aqui um horário, vamos marcar, tal. E Deus ministrou algo no meu coração, entendeu? Que tem muito a ver com a relação com Ele. Os que recebem dele alguma coisa são os que não se ofendem, uau. entendeu? Eu oro hoje e às vezes não acontece nada. E aí eu oro amanhã. E aí eu Hum, oro depois de amanhã. E eu oro de novo na semana que vem. E ele fala, bate, 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 que vai abrir. Só que legal. tem uma galera que na primeira batida se ofende, Uhum, porque não abriu. Entendeu? E eu achei muito legal isso da sua parte, porque tem uma galera, cara, que tá se comportando como cobrador, entendeu? Tipo, como se a gente devesse uma coisa um pro outro, uhum, entendeu? Pô, o cara não me respondeu, não sei o quê. Cara, agora estamos nesse momento de ter acesso ao celular um do outro, porque antes eu mandava um e-mail e sabia, tipo, daqui uma uhum. semana talvez o cara responda ou nem responde, entendeu?
Só que agora, como eu sei que eu estou no WhatsApp do cara, eu sei que ele vai poder responder. Só que, cara, nós estamos sendo escravizados por essa parada, entendeu? Sim. Então, assim, eu fui muito inspirado por isso. Tipo assim, cara, o Pedro não se ofendeu, cara, entendeu? Ele mandou uma mensagem, eu demorei, e a gente respondeu depois marcamos e tal. Ele não se ofendeu. E eu achei isso de uma maturidade muito legal, cara, e fui muito inspirado por isso. Saiba Obrigado. que, Mais pessoas serão assim. você não me deve nada, só amor. Exato. Pessoal, amor, aí eu devo. É isso, mano. É isso. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, então? Vai lá. Pai, obrigado por esse tempo tão especial. Obrigado pela vida do Pedro, por esse canal, por esse podcast, Pai, por esse coração de servir, de derramar sobre a vida das pessoas. Senhor, obrigado por cada um que está nos ouvindo ou assistindo, Pai. Eu queria te pedir que o Senhor tocasse a vida das pessoas de forma muito profunda, Pai. Que tudo isso que a gente falou aqui se torne carne em nós, Pai. Que isso aqui possa virar comportamento, mudança, transformação e cultura, Pai. Senhor, eu quero abençoar cada um que está aqui, Senhor, com sabedoria, com revelação, Pai, com olhos iluminados para enxergar a Tua vontade, Pai. Senhor, abençoa essa plataforma que o Pedro está construindo, abençoa a igreja local que ele está plantando, para que, Senhor, a tua glória, Teu nome seja divulgado em toda a terra, Pai. Amém. E que pessoas sejam cópias de Jesus, que Cristo seja formado nas pessoas mais e mais através dessa plataforma, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse foi o Douglas Gonçalves. Hoje posso dizer meu amigo, ainda que virtualmente, mas é meu amigo. Muito obrigado, cara. Deus te abençoe. Você é o cara. Amém, mano.